Bate-papo. Pauta importante no bate-papo do dia, Moisés, a condição das rodovias estaduais no Vale do Taquari. Nós recebemos inúmeras manifestações de ouvintes, especialmente nos últimos dias, por conta do alto volume de chuvas da semana passada. E aí nós estamos recebendo aqui na bancada Elmar Schneider, que é prefeito da cidade de Estrela, presidente da ANVAT, e também Luiz Fernando Vanacor, que é o diretor técnico da Empresa Gaúcha de Rodovias, para falarmos sobre esta que, sem sombra de dúvidas, foi a pauta mais solicitada da semana. Luiz Fernando, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, agradeço a oportunidade de nós poder esclarecer algumas coisas, alguns fatos, né? Agradeço, a GR agradece essa oportunidade. Prefeito, bom dia. Bom dia, uma alegria, um prazer, um abraço a todos os nossos ouvintes. Luiz Fernando, importante a gente começar com essa pauta dos últimos dias, que foi uma pauta fundamental para que o trânsito melhorasse, que era um tapa-buracos paliativo, né? Porque depois da alta intensidade da chuva, em meio a algumas obras importantes aqui nas rodovias do Vale do Taquari, nós tivemos vários acidentes, danos de monta importante em alguns veículos, pneu estourado, roda que arrebentou, motociclista que cai em buraco e daí se acidenta de forma até bastante séria, precisando de atendimento médico. O que dá para falar sobre essa pauta? Bom, a EGR vem com um plano de manutenção do trecho, principalmente dali de Lajeado a Venâncio Aires, já anunciado em outras oportunidades, iniciado já o ano passado. Tem o plano de recuperação de toda a extensão, desde Venâncio Aires, que é o quilômetro 0, até ali a entrada de Cruzeiro no quilômetro 29, são 29 quilômetros, e mais a implantação de 2 interseções já contratadas, que é no quilômetro 27, ali na região aqui em Lajeado, 27 no quilômetro 29, melhorar ali a questão da interação com a rodovia e a comunidade. A gente buscou inicialmente fazer a manutenção do quilômetro 0 lá em Venâncio Aires, onde tinha até problemas, toda a extensão tinha problemas quando acontecia isso, e fizemos essa manutenção até a praça de pedágio. Então todo o trecho já foi recuperado entre a Venâncio Aires e a praça de pedágio. Por que a gente não fez nesse segmento, onde hoje teve a maior incidência aí de buracos entre a praça de pedágio e a entrada de Cruzeiro? Em função do que nós temos ali duas interseções já contratadas, no quilômetro, como eu falei, no quilômetro 27 e 29, e juntamente agora com o governo do estado, e em relação ao bloco de concessões que ia ter e a não execução de 2 interseções, a EGR assumiu então um compromisso com o estado de fazer essas 2 interseções, que é ali em Cruzeiro do Sul, o acesso à Vila Jansen ali, e no Distrito Industrial de Cruzeiro do Sul. São 2 pontos bastante críticos, até o da Vila Jansen tem até cruzes lá, dos acidentes, as mortes que houveram. A EGR sempre foi sensibilizada com esse ponto. Ficamos até honrados, felizes até da oportunidade da EGR fazer essa interseção, mesmo antes da concessão. Então a gente tem esse compromisso, essa verba, inclusive veio verba adicional para fazer isso. Nós temos um investimento de manutenção prevista no início de 35 milhões. Nós não gastamos todos, até o pessoal na imprensa divulgou que nós tínhamos gastos 35 milhões e ainda tinha buracos. Nós não gastamos os 35 milhões ainda. Hoje o que foi investido é praticamente 50% desse valor. No total, ainda envolve o pagamento dessas 2 interseções que já estão contratadas e mais a manutenção da praça de pedágio até Cruzeiro e mais ainda o tratamento dos acostamentos entre Venâncio Aires até a entrada de Mato Leitão. A gente vem trazendo essas obras aí. E estão ainda em fase de execução. Quando a gente fez a estratégia, assim, vamos fazer toda a manutenção lá de Venâncio Aires até a praça de Cruzeiro, para eliminar a maior extensão, são 20 quilômetros, de problemas que tinham no trafegado dessa rodovia. Ao mesmo tempo, eu tenho, então, 2 frentes de serviço. Se a gente iniciasse aqui a manutenção, a execução das 2 interseções, nós teríamos mais 2 pontos de interrupção de trânsito, somado à obra de Lajeado, ali na BRF, né? É um projeto nosso, cedido para a Prefeitura, e um acerto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de execução daquela obra. Também em função disso, da questão da eminente concessão que tinha previsão. Então, todas essas mobilizações foram feitas em função de que talvez essas obras não tinham tempo de ser executada com a necessidade das comunidades, em função do programa de concessões. Não venho aqui a comentar
sobre isso. Então a EGR se comprometeu, inclusive, de incluir essas duas situações com esse apoio, com essa situação do governo. Então a gente fez, se nós formos fazer toda a obra simplesmente pela execução, eu não falo nem da consideração de adequar essa execução juntamente com os recursos provenientes da Praça Pedágio. Porque quando 35 milhões, eu não tenho esses 35 milhões em caixa. Eu tenho tenho um caixa inicial e ainda contava com as receitas mensais que a praça proporcionaria. Então, mesmo assim, olhando só pelo lado de execução, nós teríamos então a BRF, 1 ponto, 2 pontos da interseção, a 27 e 29, mais 2 pontos da manutenção, são 5 pontos de parada. Nós estávamos dando em média aí, por questões de chegada, naquelas questões de tráfego interrompido, uma média de quase 20 minutos, às vezes, aguardando. Então, se você coloca esses 5 pontos no total, nós íamos praticamente inviabilizar uma viagem entre Lajeado e Venâncio Aires. Uma viagem que teria 5 pontos de parada, com 20 minutos cada um, uma meia hora cada um, você vai ter 2 horas e meia envolvidos em tranqueiras. Então, a gente vamos focar na manutenção do quilômetro 0 até o quilômetro 20 e depois a gente faz as duas interseções. Por que a gente não está fazendo a manutenção no quilômetro da Praça de Pedágio Cruzeiro, que é o quilômetro 20, até o 29? Porque nós temos aí 4 interseções a ser executadas. Nós já estamos executando uma no quilômetro 27, está contratada no 29 e estamos contratando mais 2, as de Cruzeiro. Se nós executássemos a manutenção nesse segmento, nós teríamos colocado nesses pontos pavimentos que amanhã não seriam nem utilizados. Porque a interseção ela vai mudar o trajeto ali nesses locais. E cada uma dessas interseções tem ali em torno da área de abrangência praticamente quase 1 quilômetro. Então nós estamos falando em 4 quilômetros em 9. E esses outros segmentos são internos. Então a gente está fazendo ali a manutenção, nos comprometemos em manter sempre a questão de tapa-buraco, que é como está acontecendo agora, paradas as chuvas, foi uma semana muito longa de chuvas. A gente está executando todo o tapa-buraco, mantendo a rodovia, mantendo esse segmento na questão de trafegabilidade. Pedimos o entendimento da população, nos desculpamos por causa dos buracos. Não foi nossa culpa, não foi nossa intenção. A chuva a gente não consegue controlar. Claro. Luiz, deixa eu só... Essa questão do tapa-buraco, e daí tu toca num ponto importante, que é a questão do clima, né? A gente não consegue controlar, foram muitas chuvas. Mas não tem como fazer um planejamento diferente para, em meio às chuvas, fazer esse tapa-buraco? Porque, olha, foram muitos prejuízos, foram muitas notificações que nós recebemos aqui, e notificações verídicas de pessoas que tiveram prejuízos severos, sérios. Não tem como, em meio à chuva, acionar a equipe para fazer pelo menos um tapa-buraco razoável para que as pessoas consigam andar com alguma tranquilidade? Moisés, para ilustrar a tua pergunta, 3 veículos ficaram danificados durante a noite desta quarta-feira em função das condições da 453 ali em Cruzeiro do Sul. Essas 3 informações que nós temos são do pelotão rodoviário da Brigada Militar. Foram 3 relatos mais ou menos nesse sentido, né? Foram 2 veículos e uma motocicleta, ilustrando as condições da pista. E aí, para já aproveitar a fala do diretor para emendar a pergunta do ouvinte, a gente entende todo esse planejamento, né? E é por isso que estamos falando com alguém da área técnica, mas para nós que somos usuários da rodovia, a sensação é que há demora. Eu já emendo junto com a pergunta do Moisés. Há demora ou é dentro do planejamento esperado? Não, a questão do tapa-buraco são empresas até que têm contrato com a EGR, constante contrato, certo? Desse tipo de trabalho. Além da própria empresa que está executando a manutenção, nós temos contratos, nós temos todas as ferramentas. O período de fazer isso durante a chuva, às vezes ela se torna, por uma rodovia ser estreita, também a questão da segurança do próprio usuário, de estar um caminhão parado na estrada, porque é um serviço que tem que ser avaliado não pela sua qualidade de execução ou seu procedimento de execução, mas sim pela sua agilidade. Eu até estou me colocando aqui uma questão de ter mais agilidade. A EGR busca explicar, inclusive, a gente é muito criticado pelo trabalho que é feito, como o tapa-buraco. Não é um trabalho que dure, não é uma situação que o trabalho parece ser um serviço de porco, assim como é citado por algumas observações. É paliativo, né, Luiz? Isso. E, na verdade, tem que ser observado pela agilidade. A pergunta que tu me fez, durante a chuva, tem condições de fazer com uma agilidade maior? A gente está sempre buscando isso. Claro, tem que fazer também com uma questão de segurança. Durante a chuva,
parar um caminhão na estrada, perde um pouco a visibilidade, é meio preocupante, tanto para os funcionários como também para o veículo que vai bater na traseira de um caminhão, porque não tem assim o caminhão vai parando e largando numa condição de buscar mais a obturação do buraco propriamente do que a compactação, resistência, alguma coisa desse serviço. A gente sempre está buscando isso, sempre está tentando fazer o mais ágil possível. Hoje, por exemplo, a gente vai concluir todo esse tapa-buraco hoje, o remanescente, e ele vai me dizer assim, então tá, vai estar resolvido? Não, porque a chuva choveu durante uma semana, não significa que eu vou tapar o buraco em um dia. Amanhã vai surgir buracos. Eu já estou dizendo, amanhã vai surgir buracos, por quê? Porque essas regiões sofreram infiltração de água, elas estão ali com uma resistência já perdida suas resistências ali nesses lugares que não foram feitas manutenção. Então o que acontece? O próprio tráfego vai buscar afetar essa fragilidade e amanhã vai surgir buraco. Então as equipes elas vão ficar agora constantemente percorrendo o trecho e tapando os buracos que vão surgir. Ainda surgirão. Claro que com um volume menor, uma situação menor, uma situação mais dominada, mas ainda, então a gente já está atento a isso. E isso é uma questão importante que eu sempre faço referências às críticas, assim, a qualidade desse serviço. Não, tem que verificar a velocidade desse serviço. Bom seria que eu pudesse tapar ele no momento que ele está surgindo. Mas tem algumas condicionantes que prejudicam essa execução. E a pergunta é boa e a resposta é a seguinte: nós constantemente estamos tentando sempre ser mais ágeis do que somos. Nós nunca achamos que somos rápidos. Nós sempre podemos ser mais rápidos. Luiz. Há uma demora, então, pensando assim, de novo, né, no usuário da rodovia, que parou de chover, então, no final do domingo, ontem. Hoje é sexta, ontem, quinta-feira. Esses acidentes aconteceram ontem. A sensação da audiência, do usuário demorou, né? Demorou. O motociclista, esse que caiu ontem, sofreu ferimentos. Essa demora, há um reconhecimento da RGR que por mais ágil que seja, há uma demora. E a gente busca essa agilidade, busca suprir essa demora, vamos supor assim, né? Não é uma questão de demorar ou desleixo da empresa, não estamos atentos a isso. Não, a gente tem a experiência já de todo o tempo da concessão e da EGR, que quando chove, há essa incidência de que vai surgir buracos. Então as equipes já ficam preparadas. Por exemplo, então a equipe veio, ela traz uma quantidade de material, vai tapando os mais graves, são os que mais potencialmente vão causar danos maiores. E assim vai. Até teve uma referência, foi criticado isso na mídia, alguma coisa, em relação de que os bombeiros voluntários de Teutônia, saindo um pouquinho ali do trecho da 453 em Lajeado Venâncio, indo para a 453 de Estrela Garibaldi, que os bombeiros voluntários de Teutônia taparam um buraco à noite. Bom, eu quero dizer que os bombeiros voluntários de Teutônia têm um convênio com nós assinado, onde a gente faz repasse mensalmente de valores para que eles possam fazer atuações tanto na parte de atendimento a algum acidente, como também, por exemplo, assim, vamos imaginar vamos tirar o assunto do buraco, vamos falar assim, choveu muito forte e caiu um eucalipto na madrugada. Certo? A EGR não está aqui, não tem uma pessoa no trecho bem perto da madrugada. Então a gente fez convênio não só com o Teutônia, nós temos hoje 11 guarnições de bombeiros voluntários espalhados nas nossas rodovias que estão conveniados, a gente paga mensalmente um valor para que eles fiquem em prontidão de fazer algum tipo de... Caiu o eucalipto, eu vou lá e corto o eucalipto, desobstrui a rodovia. Eles são acionados pela EGR? Não, eu nem sei que caiu. Não quero dizer assim, olha, não tenho condições de estar monitorando que caiu um eucalipto. A Polícia Rodoviária Estadual tem plena autonomia, contatos com todas as nossas ferramentas, inclusive com as ferramentas até propriamente da própria conserva, desse tapa-buraco. Então eles acionaram os bombeiros voluntários e os bombeiros voluntários foram lá tapar o buraco com o que ele tinha, com terra. Inteligentíssimo foi a situação. Isso nos ajuda até, eu pego essa reportagem, ao invés de ficar me lamuriando porque estão me criticando, não, eu uso isso como referência para manter esses contratos. E manter e dizer, olha, foi uma ideia excelente de manter os contratos com o convênio dos bombeiros voluntários, porque é isso que tinha que ser feito. E a polícia não fez um trabalho assim, olha, a EGR está omissa, a polícia que foi feito a mobilização. Não, a ambulância da EGR ela tem contato mais com a polícia do que propriamente com nós. A ambulância que está estacionada lá na praça de pedágio é totalmente acionada pela polícia. E, bom, então isso, só para fazer uma referência do que foi comentado em um determinado momento, a gente sempre busca agilidade, não é para nós aqui a questão do desleixo. A EGR até foi feito um comentário que nos deixa triste, porque
Foi comentado que a EGR é o fim da várzea. Bom, a EGR ela vem durante esses 10 anos sempre atuando aqui na região. Já fizemos interseção, uma interseção que não tinha sido feita. Vou contar a história, né? Tem que sempre colocar, rever também. Ou, se nos criticam hoje, eu quero falar do passado. Então, por exemplo, em Encantado, nós fizemos lá a interseção do Poço do Arco, é um local histórico. 20 anos, 30 anos esperando aquilo, a gente foi lá e fez. Fizemos interseções em Westfália, fizemos interseção em Boa Vista do Sul, fizemos interseções, estamos agora fazendo interseções várias ali na questão entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. Várias intervenções foram feitas, sempre com o intuito de atender a comunidade. A comunidade é que diz, olha, aqui eu tenho um problema. Então, falar sobre a questão do fim da várzea, para nós não é uma alegria ou um desleixo, tem buraco, azar, a vida é assim. Não, bem pelo contrário. Quando surge um buraco, a gente fica tão impactado, tão triste quanto a situação. Por quê? Porque o bom seria executar o contrato hoje. Eu tenho o contrato assinado, eu quero executar hoje. O técnico da empresa, ela pensa assim, tem as suas dificuldades financeiras, tem as suas dificuldades de execução propriamente dita, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e ainda por cima busca tentar a questão da adequação do trânsito e fazer as coisas com o menor transtorno possível. Luiz, só para deixar claro, esse tipo de adjetivo nós não utilizamos aqui na nossa rádio, não é do nosso feitio, a gente pergunta, vocês respondem, mas esse tipo de adjetivo, como fim da várzea, a gente jamais vai utilizar aqui no Grupo Independente. Em relação, é uma questão técnica que eu acho que ela chama a atenção de quem está nos acompanhando. Quanto tempo que demora para fechar um buraco? Bom, o buraco é exatamente isso. Se o caminhão chega ali, ele larga a massa, compacta com o mais possível que ele conseguir. Às vezes o pessoal critica, eles vão lá e socam com o pé. Muito bom. É a tentativa de fazer isso instantaneamente. Se nós não fomos rápidos até agora, não foi por vontade, por algumas dificuldades. Por exemplo, o material, às vezes, a gente tem material que é propriamente preparado para isso, ou seja, um material que pode ser armazenado, mas às vezes a quantidade e o fato de ter se estendido ali a situação, a gente busca também usar materiais quentes, aí todas as fontes de material estão desligadas, porque é um período de chuva, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando dessa situação de ter o material propriamente dito e também aguardar também a questão da produção desse material. A EGR, ela busca, e essas experiências, infelizmente, a gente aprende com a desgraça, no caso, né? Ficamos tristes com a situação dos acidentes que houveram, dos danos causados. A EGR tem também um trabalho que as pessoas que tiveram esses danos, elas podem ligar para a EGR, fazer lá o processo de identificação do ressarcimento. Nós temos essa situação de avaliar. Não é um lugar que a gente diz, não tinha buraco, a pessoa está inventando. Não, tinha buraco, aconteceu. Existe registro na polícia, existe atendimento da polícia. Plenamente que a gente faz a questão do ressarcimento desses danos. Acidentes que machucados, eu vou dizer uma coisa, a gente fica tão triste quanto talvez a pessoa que se acidentou. Porque, na verdade, nos coloca lá como técnicos uma situação de, eu podia ter sido mais rápido, eu podia ter feito antes. Sempre cito a questão da atuação da EGR, por exemplo, no viaduto de Santa Cruz. Eu vou só enfatizar e poder colocar a história da EGR. Nós construímos lá o viaduto de Santa Cruz, que era um local que praticamente era uma situação lá drástica no local, além do transtorno de cruzar, era um ponto de muitas mortes. A gente fez lá o viaduto e sempre nós colocamos, mesmo fazendo, nós nos colocamos para a comunidade. Ainda estamos fazendo em tempo errado, porque muita gente morreu aqui. A pessoa disse, olha, talvez um dia, talvez nunca tivesse acontecido se vocês não tivessem feito aqui. Talvez nunca tivesse acontecido de execução desse viaduto. Anualmente é comemorado o aniversário do viaduto no final de abril. Agora há pouco se passou aí, 28 de abril. Eles têm como a data de inauguração do viaduto. Todos os anos é feito ali uma reportagem no jornal, sempre citando e agradecendo a EGR por isso. Então é essa atitude que a gente sempre buscou. Não é indiferente aqui na região de Lajeado, é uma região, nós temos aqui vários trechos que circulam ao volta de Lajeado. Nós temos Lajeado e Guaporé, é uma extensão grande. Tivemos um problema com o Ministério Público lá. Eu até cito como uma injustiça do próprio Ministério Público, que o promotor de justiça fez uma situação de baixar a tarifa para R$ 5,20. Era R$ 7,00 e passou para R$ 5,20. Isso não puniu, foi a comunidade, não foi punida a EGR. Porque eu estou em casa. Agora, a comunidade que podia ter mais recursos, eu faço uma crítica, não vou aqui criar situações, mas a gente está com hoje uma tarifa reduzida lá, onde nós recuperamos toda
a rodovia, estamos recuperando toda a rodovia. Hoje o estado é bem diferente lá, mas com essas dificuldades. A comunidade não entende, o promotor de justiça, então, não sei se eu deveria ter até essa situação. Então, isso gera umas dificuldades na atuação da EGR. Não gera dificuldade para a EGR, ela gera dificuldade para a comunidade, que ela deixa de ter algum tipo de benefício em função daquela diferença de coisa. Nós não nos negamos a continuar fazendo a manutenção. Nós podíamos ter justificado, não temos dinheiro suficiente para fazer isso. Inclusive, essa situação até é o posto do Arco, que tinha um problema aqui em Lajeado, nós executamos. Então, a EGR está sempre à disposição da comunidade, à disposição da prefeitura. Sempre avaliamos a questão da prefeitura, das necessidades dela, e buscamos adequar os recursos às condições. O trecho de Venâncio Aires, para nós, é uma missão, e vou dizer bem por quê, Lajeado e Venâncio Aires, por quê? Porque esse trecho está exatamente entre duas concessionárias privadas. E nós temos a condição de uma concessionária pública, onde a gente tem muitas regras a seguir em relação à contratação, à execução de serviço, à responsabilização do custo disso. E estar entre duas, se nós vermos, eu estou lá entre a concessionária que atende a 287 e a concessionária que atende a CCR, aqui a 386. Para nós é uma oportunidade de mostrar algo parecido, algo melhor ou algo compatível com a situação local. Então, para nós ali é um momento de mostrar o nosso trabalho. Então, nós nunca deixamos ali a 287, a 453 aqui entre Lajeado e Venâncio como uma situação assim, olha, vamos fazer o que possível for. Não, a gente tenta sempre fazer o máximo possível. E essa questão de fato agora vai ser reavaliada, a questão do tempo, da atuação, de deixar mobilizado uma... Não tem como dar prazo. Por exemplo, deu uma chuvarada, a chuva encerrou no domingo, vamos usar essa semana como referência, não há possibilidade de a gente dar um prazo para quem utiliza a rodovia. Na terça, na segunda, isso não existe. Não, a gente busca sempre reduzir esse tempo de execução, e esse é o nosso objetivo. Por exemplo, hoje eu tenho praticamente a garantia de que todos os buracos estarão tapados, mas ainda surgirão alguns. E nós estaremos ali atentos, porque a gente está, por exemplo, assim, no trecho aqui de Estrela Garibaldi não aconteceu tantos, mas agora estão percorrendo lá, todos os dias percorrem o trecho para verificar se surgiu mais algum, ou mantendo a situação. Eu aceito essa crítica, aceito essa observação e aceito esse desafio de tentar ser mais rápido do que a gente está sendo. Então, a conclusão é que nós não estamos sendo tão rápidos. Tá certo? Então, de buscar ficar mobilizados, a chuva está acontecendo, a gente sabe que vai ter buraco. Isso é conhecimento da EGR. É que o período chuvoso tá por começar, né? Então a gente sabe que isso talvez seja uma constante, né? Esse tipo de reclamação da nossa audiência, que é quem utiliza a rodovia. Logo a gente vai chamar o prefeito de Estrela e presidente da ANVAT para essa conversa, mas eu estou acompanhando a interação da nossa, aliás, a maciça interação da nossa audiência. Muitas perguntas e perguntas pontuais chegam, nós, por óbvio, não teremos tempo de responder todas. Mas talvez a que mais aparece por aqui e aí, já que temos a oportunidade de estarmos sentados à frente do diretor técnico da EGR, Luiz Fernando, a qualidade do recapeamento, a qualidade do asfalto, quem fiscaliza, porque quem utiliza a rodovia, o usuário da rodovia, tem a sensação de que a qualidade talvez não seja tão boa, uma vez que a obra termina e logo ali nós temos buracos. Talvez, tecnicamente, nós nem vamos entender a sua explicação, mas para leigos, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, vamos colocar. A EGR mantém sempre o controle da execução, certo? Houve até um comentário de que sempre é a mesma empresa. Não é o mesmo, é um consórcio formado, que é a primeira vez que está atuando ali na 453, entre Lajeado e Venâncio Aires. O serviço sempre foi colocado de maneira que a gente tenha controle sobre isso, tá certo? A EGR mantém, tem um engenheiro especificamente aqui no trecho. Foi feito sempre, se observar a questão da execução, primeiro foi feito todo um rescaldo no pavimento, no pavimento existente, com vários reparos localizados. Ficamos meses fazendo reparos localizados ali, buscando cada ponto de sanar as fragilidades desse pavimento. E depois foi feito um recapeamento para dar uma superfície já buscando maior resistência para isso. Eu quero fazer uma lembrança que houve em 2021, se não me falha a memória, quando aconteceu o problema da ponte aqui na 386.
toda a 386 foi deslocada para a 453. É uma rodovia que atende o município e um tráfego compatível com a rodovia e com a necessidade entre Lajeado e Venâncio Aires com direção a Santa Cruz. Na verdade, toda a 386 passou a circular por esse trânsito. Então, em algum momento desse período, a rodovia sofreu muito danos causados por essa situação. A EGR vai negar esse... Não. Se faz uma necessidade. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho sobre essa questão de recuperação dessa situação toda. O fato da condição da rodovia ter se agravado se deve a esse aumento do fluxo, é isso? Nesse período isso. Nesse período houve uma situação que hoje nós estamos buscando a recuperação. Então, se nós lembrarmos aí no passado, ali, antes de iniciarmos essa manutenção, vai ver que houve, realmente, nesse período entre março e abril do ano, até a conclusão da manutenção, toda ela sofreu essa vamos dizer assim, ela foi de desvio da ponte. Não estou colocando toda a situação em relação a isso, mas ela ajudou bastante isso aí. O trecho também ele está assentado sobre uma região que tem seu suporte. Agora eu vou começar, talvez eu vou tentar ser um pouco mais simples. O local onde a rodovia está assentada, certo? O solo e a sua questão não é uma questão de maior resistência e também, somado a isso, é um problema é uma baixada, vamos chamar assim. Vou tentar usar, vamos lá, vamos falar mais simples. É uma baixada. Então, o que acontece? Toda a água da região vai para esse lugar. Só observar ali, tem vários arroios. Em 30 quilômetros nós temos uma infinidade de arroios. Isso demonstra a acumulação de água. Então, claro, a gente sempre, esse trecho, historicamente, e se nós vamos buscar aí a memória, vai ver que no tempo da concessionária que atuava aqui antes da IGR, também tinha dificuldade nesse trecho, sempre com manutenção, certo? Nós aqui estamos tentando fazer, a gente também tem a buscar fazer uma manutenção com uma durabilidade maior, porque a gente tem outro viés de situação. Então, eu volto a frisar, o serviço é feito todo controlado, a gente fez todo do 0 ao 18, concentramos nesse segmento aí. Primeiro, para reduzir essa questão dos 30 quilômetros com problema, nós temos agora 10 quilômetros com problema, vamos chamar assim. Esse trecho aqui, vai ter pontos ainda que vai ter problema. Sim, vai ter algum ponto que vai ter problema, porque quando a gente faz a restauração, a gente tenta achar o máximo possível desses pontos de fragilidade. Não encontra todos. E eles vão surgir à medida que o tráfego vai nos apontando isso. Nós ficamos bastante tempo fazendo reparos localizados e até fazendo com que o tráfego passasse para nos apontar mais outros pontos. Mas o importante é que a concessionária, a EGR, ela está com os contratos ativos para que a gente possa fazer essa observação nesses pontos que possam surgir na parte já restaurada. A gente sempre avalia a questão se é um defeito executivo, e a empresa faz a recomposição, as dispensas e custas dela, certo? Ou se ainda é uma remanescente de algum dano, um ponto de fragilidade que não foi sanado no momento antes do recapeamento. A empresa que está fazendo o serviço nesse momento, ela foi notificada em algum momento por um serviço que foi mal prestado, por exemplo? A gente avalia tudo, então ela executa, mas das vezes a gente não chega nem a notificar. Por quê? Porque o próprio fiscal, junto com a empresa, identifica ali, aqui foi feito... nós não conseguimos compactar porque estava muito perto do final do dia, então ela vai lá e faz a recuperação. Tem vários pontos que foram recuperados sem custo nenhum para a EGR. Claro. Aline, vamos fazer um intervalo. Vocês conseguem ficar mais uns 10 minutos, gente, com a gente? Vontade, até, volto a dizer, sempre é uma oportunidade, agradecemos aí essa oportunidade de poder esclarecer, poder conversar com a comunidade e quase que com pedido de desculpas, né? Dizer, olha, a gente sofre tanto quanto até moralmente a gente sofre. Claro. A gente faz uma pausa e volta daqui a pouco com o Luiz Fernando, e também é importante, né, a presença do Vilmar Schneider aqui como presidente da Anvat, Aline, mas tem a pausa das notícias e a volta, Aline, para continuar o nosso bate-papo aqui. Exatamente, para continuar o bate-papo, falando sobre as condições das rodovias estaduais no Vale do Taquari, o andamento das obras, os acidentes que foram provocados por conta dos buracos resultantes da chuva e atender a nossa audiência. Nós estamos conversando com o diretor técnico da EGR, o Luiz Fernando, e está conosco também o prefeito da cidade de Estrela, presidente da Anvat, Vilmar Schneider, quem eu chamo agora para este bate-papo. Prefeito, até aqui, conversamos bastante.
as respostas, as explicações trazidas pelo Luiz Fernando é de contento da ANVAT? Aline, Moisés, enfim, todos os ouvintes, o papel da nossa associação é sempre procurarmos o diálogo, né, para que os problemas possam ser resolvidos. E me permita, eu quero aqui dar uma notícia, acho que uma das mais esperadas também pelo Vale Taquari. No dia 18, quinta-feira que vem, nós vamos realizar em Estrela, em virtude do nosso aniversário dos 147 anos de Estrela, né? A nossa reunião da ANVAT. Vai estar conosco a Secretaria da Educação do Estado, a região metropolitana pelo nosso Rafael Malman, mas também a CCR. E neste encontro, na verdade, Aline, o papel nosso, olha, eu não sei o número de reuniões que eu já tive nesses últimos 30 dias que as obras foram paralisadas aqui no Vale do Taquari. Mas, no mínimo, uma vez por semana, a gente está dentro da empresa. O que eu quero aqui anunciar é o seguinte, quem vai, na verdade, anunciar o dia certo será a direção da CCR, tá? Mas o que eu vou anunciar de primeira mão aqui, que a CCR conseguiu, né, se acertar com a empresa Eurovias e as obras vão ser retomadas logo aqui no Vale do Taquari, na 386. Mas então, dá a data agora. Então, na quinta-feira, os diretores vão anunciar na nossa reunião da ANVAT. Eu espero que na quinta-feira, né, nesse anúncio deles, eu espero que eles iniciem no dia seguinte, né? Então, acho que é uma belíssima notícia que a gente traz, esta preocupação também, essa obra tão importante da 386, né? E, na verdade, o que a gente espera da empresa, do nosso diretor técnico que está aqui, eu acho que ele está colocando tecnicamente, né, essas questões, não só da chuva, mas a preocupação dos usuários do Vale do Taquari, né? Eu sou um que uso muito a 453 aqui de Estrela a Venâncio Aires, né? Mas eu também, vem uma pergunta, diretor, de Estrela, tá? A 453 também, ela continua de Estrela Garibaldi. E o nosso trevo, né? Nós tínhamos conversado sobre isso, todo aquele movimento da Serra Gaúcha, né? Ele chega aqui no bairro Borneão. O bairro Borneão hoje é um bairro muito grande e a gente também tem uma preocupação muito grande. Então me permita, Aline, me permite, Moisés e Aline, para que o diretor também possa se referir ao trevo de Estrela. Bom, como a gente comentou, a EGR está sempre atenta ali à questão das comunidades e nós temos um planejamento e, ao mesmo tempo, um planejamento sempre com a possibilidade de entender a comunidade e fazer o que é mais necessário para as comunidades. A gente está sempre aqui. Então, o prefeito de Estrela entrou em contato com nós sobre um problema que tem no bairro Boa União, é um segmento nosso urbano, praticamente a rodovia dentro de uma cidade, é uma avenida praticamente ali, que tem o trânsito da rodovia, praticamente o tráfego da rodovia de longo curso, e também tem que se conciliar com o tráfego da cidade. É um engarrafamento terrível naquela região. Então a gente estudou junto com a prefeitura ali na questão de fazer uma rotatória, onde vai poder ter no espaço do bairro Boa União, um local que vai poder fazer as manobras de retorno e poder circular o trânsito local com maior facilidade em relação à própria rodovia, que ali não tem muito acesso. É uma rodovia. A entrada de ruas ali é dificultada porque chega em determinado horário do dia, aumenta muito o trânsito, tanto o problema do local, e as pessoas querem acessar as ruas, saindo das ruas, e tem essa dificuldade. Não tem ali uma posição de fazer manobras com isso, né, manobras seguras, acaba ficando um acostamento para fazer manobra, isso torna perigoso. Então nós vamos fazer numa das curvas, ali na saída, já na curva que já dá em direção a Garibaldi, uma rotatória para poder fazer essas manobras. Isso tudo, claro, foi pedido pela Prefeitura de Estrela, do prefeito
Delmar Schneider ali, em função, inclusive, junto com os engenheiros da prefeitura, destinaram um local, né, que nós não temos ali o espaço suficiente dentro da faixa de domínio, então também tem uma participação da prefeitura em ceder uma área e para nós executar essa construção. Nós estamos fazendo agora o contrato de manutenção do trecho de Estrela Garibaldi também já está no fim, né, praticamente, então a gente já providencia sempre a renovação para ter sempre contratos ativos, contratos em condições de fazer o acompanhamento e manutenção. Também já vamos fazer essa intervenção ali de ajuste da rodovia em relação ali ao bairro Boa União. Nós estamos aqui com o presidente da ANVAT e prefeito de Estrela, Elmar Schneider, também com o diretor técnico da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, o Luiz Fernando Vanacor. RS 4513, daí nós temos as duas rótulas, que o prazo inicial era para o término em dezembro, né? Daí depois passou para junho e, pelo que a gente vê, em junho agora não será finalizado também, Luiz. Exato. Para quando? Bom, voltando quando a gente planejou isso lá no início, né, a gente sempre aquela intenção de fazer o máximo possível rápido, porque você tem a ideia, você está adquirindo o recurso, a nossa intenção sempre é fazer o máximo do possível. E como também tinha a questão, como eu vou voltar a falar, como a questão da necessidade premente da manutenção da rodovia, nós priorizamos a manutenção da rodovia nesses 20 quilômetros iniciais lá de Venâncio Soares até a Praça de Pedágio de Cruzeiro do Sul. E para evitar o transtorno, a gente segurou um pouco a execução das duas interseções. Executada a manutenção desse quilômetro, nós passamos a atuar ali no quilômetro 27. A gente tem ideia agora de tentar, o objetivo de terminar esse do quilômetro 27 e já começar do 29 antes mesmo do fim, agora para meados de até final de julho, né, certo? Já buscando essa adoção. Nós estamos hoje 100% atuando no quilômetro 27 em termos de obra. Todos os recursos possíveis absorvidos pela Praça de Pedágio estão em função de quitar esse serviço do quilômetro 27. Então, logo, o final de julho. Buscando a final de julho aí, meados de agosto ali. Tá certo? Digo assim, queremos inaugurar em agosto, né? Esse primeiro terço. Mas já vai começar, porque à medida que a gente faz o quilômetro 27, a gente já pode começar a atuar no quilômetro 29. Essas duas obras já estão contratadas, não é um problema de ter que ainda licitar ou coisa do tipo, não. Essas obras já estão contratadas e por nós já tinha até feito, mas sempre tem que compatibilizar junto com transtorno ao usuário e também a questão do recurso, né, para poder pagar esse serviço. Então a gente tem foco. Quero lembrar também que agora 17 de maio tem a licitação que vão fazer a concorrência para as duas interseções do quilômetro 23 ou 25, ali já em Cruzeiro, no caso, né? E essa também, tão logo ela tem recurso tem o recurso que veio do Estado propriamente dito para essas duas rodovias, para essas duas interseções. E então, nesse momento, em 17 de maio, tem a licitação das duas interseções lá em Cruzeiro e o acesso a Mussum, tá certo? Que vão ser feitos em 17 de março. Tão logo concluído o processo licitatório, também vai ser dado ordem de início para essas duas interseções aí. Ela não depende de recursos da Praça de Pedágio, nós já temos com recurso para isso. Então, não teria justificativa até de dizer, olha, não, tem que esperar receita, alguma coisa. Então vamos de novo, essas duas rótulas da 453 previstas inicialmente para fevereiro e agora até o final de junho, o prazo estende-se para? A gente está buscando agora finalizar em final de julho e início de agosto ali, tá certo? A do 27, né? Depois a gente vai fazer a do quilômetro 29. Lembrando que a gente tem sempre ali buscar adequar o trânsito, né? A intervenção ao trânsito, e somada também à questão do recurso, né? Prefeito, antes de fechar, vou lhe chamar de novo e perguntar se esses combinados, esses acordos, esse comprometimento do diretor técnico da EGR, que está aqui conosco, em tentar ser mais ágil para que nós possamos usar, e quando eu falo nós, imprensa, aqui nós estamos dando voz ao usuário da rodovia, que a expressão demora, se utilize menos, este comprometimento, esta fala, vai encontrar o desejo dos prefeitos da região.
Na verdade, nós estamos realizando aqui como se fosse uma audiência pública, né? E eu espero, né, que o diretor, que a empresa... Temos que tomar cuidado para não passar do limite aqui da ética jornalística, né? Senão... Não, eu acho que tá correto. O que o que a gente sempre quer, nós colocamos as pessoas em primeiro lugar, né, como eu colocava, preservando as vidas, e a gente espera que realmente, né, a empresa possa, dentro desse prazo colocado pelo diretor, possa cumprir, né? E que a pergunta, me permita também, eu quero fazer mais uma pergunta. Havia uma expectativa das estradas estaduais aqui na região serem privatizadas. Havia essa expectativa. E, na verdade, eu não sei se isso depende, claro, do governo, se ela vai privatizar ou não. Mas se isto, em algum momento, né, fez com que a empresa, né, talvez tenha demorado um pouco para implantar algumas providências que agora estão sendo anunciadas e faladas aqui pelo diretor. Bom, vamos lá. Havia a intenção da licitação da concorrência, da concessão do Bloco 2, que envolve as rodovias aqui, praticamente Estrela Lajeado Venâncio Soares, Lajeado Guaporé e Estrela Boa Vista, que são as de nossa responsabilidade. Ali daí também tem a 128 ali na Via Láctea, o segmento ali, de ser licitado o ano passado. E hoje, talvez, né, nessa data, estaria sendo feita a assunção dessas rodovias. Então, nós temos todo um planejamento que foi feito ali de recuperação. Em função lá, essa recuperação iniciou muito antes mesmo da ideia da concessão. Essa concessão acabou, esse processo de licitação acabou não acontecendo. E essas duas interseções, inclusive, essas que nós estamos agora licitando, agora em 17 de maio, ela é um comprometimento que a gente não teria tanta a responsabilidade se houvesse a responsabilidade sempre se tem, tá certo? Mas ela acabou sendo assumida uma responsabilidade por parte da EGR em função de que esses dois pontos não receberiam essa intervenção na concessão num período muito curto, assim, logo de início de concessão. Isso praticamente teria se estender. O governo do estado e a EGR entenderam como necessário algum tipo de intervenção nesses pontos, mesmo antes não buscando a questão da demora ou da programação que fosse feita na concessão. Então a EGR assume esse compromisso de fazer. Não tínhamos recursos destinados para isso, porque nós tínhamos uma previsão de hoje nós estaríamos entregando os trechos, né? Não aconteceu, então o governo do estado achou por bem, então nós vamos fazer, e o recurso vem de um repasse do estado para a EGR, no caso, para atender essas, são 7 interseções, 3 na região aqui, né? Então a gente se comprometeu até com o estado de fazer antes mesmo da transmissão da concessão. O programa de concessão ele foi suspenso por algum momento ali na questão, né? Isso cabe também, não teria muita informação sobre isso. Cabe à Secretaria de Parcerias a questão de datas futuras, mas a EGR está, nesse período todo, nunca se omitiu da responsabilidade e vamos até o último dia, nem que tem que se fazer algum serviço no último dia, faremos o serviço no último dia. Mas, então, essas duas, ela passa a ser um compromisso que a EGR já tinha, como da Vila Jansen, é um local ali, sempre foi muito chamado a atenção. Só, claro, nunca tinha espaço para recursos nós colocar. Então, agora vamos conseguir fazer isso aí antes mesmo da concessão. Então, o que o prefeito comenta ali a questão, né? Então, nós já tínhamos data para entregar a concessão, para a concessão os trechos, que seria agora no final de março, início de abril. Nós já temos um mês acima do nosso... Nós não teríamos... Talvez nós não estaríamos aqui nesse momento. Infelizmente não aconteceu, felizmente ou infelizmente, não sei como podemos classificar isso, não aconteceu a concessão. A EGR, então, reprogramou todas as suas atividades para esse período. E estamos reprogramando também porque existe a necessidade de novos debates, novos estudos, alguma coisa, readequação dos estudos, que eu não tenho participação, nem também nenhum conhecimento, a gente mais é demandado por informações e não por decisões. Em relação a isso, isso cabe à Secretaria de Parcerias, né, do Estado do Rio Grande do Sul,
sobre a questão de novas datas, nova programação, mas a gente é informado isso e então a gente faz a reprogramação. Com certeza, toda essa manutenção, ela tinha uma ideia de ser feita, nós talvez hoje estivesse mais focado na questão da restauração desses 9 quilômetros que faltam, mas aí surgiu essas 2 interseções e vamos atender isso, essa demanda aí. Muito bem. Fechamos, Aline. Fechamos. Agradecer a participação do diretor técnico da EGR, a empresa gaúcha de rodovias que esteve conosco, Luiz Fernando, também o prefeito e presidente da ANVAT, prefeito de Estrela e presidente da ANVAT, Omar Schneider. Obrigada e até a próxima oportunidade. Bom, a EGR agradece a oportunidade. Nós temos sempre o canal de comunicação do site para poder passar alguma informação, mas sempre passando uma informação, e nesse momento que tem essa interação aí com a cidade, mesmo que fazendo algum tipo de crítica, alguma coisa, nós aceitamos como crítica, mas sempre mais como uma informação. Então, quando anuncia que tem buracos na rodovia, para nós até, infelizmente, é ruim ouvir, mas também é um alerta de nós, olha, aciona porque tem buraco na rodovia. Alguém passou lá, olha, se nós tivéssemos uma possibilidade da pessoa passar, ó, tem um buraco no quilômetro tal, pô, seria muito interessante para nós, porque a gente já sabe até o local. Claro, o nosso objetivo nunca é ouvir a questão de ter o buraco e nem tampouco algum tipo de crítica que venha com informações, com conceitos pejorativos da empresa. Todos os funcionários da EGR são imbuídos da situação de que, para nós, como técnicos e como defensores da EGR, a gente busca sempre fazer o melhor. Não é objetivo nosso o desleixo. E nem tampouco, olha, eu não tenho tanta pressa porque eu sou do Estado ou coisa do tipo. Não, bem pelo contrário. Eu estou vindo aqui, o meu nome está sendo citado, então eu tenho a pessoalidade envolvida aqui. Então a pessoalidade também está envolvida quando a gente está fazendo alguma coisa lá de certo ou tentando fazer certo. Pode ter certeza que a comunidade de Estrela, aqui da região, ela tem a nossa intenção a melhor possível. Se nós não conseguimos fazer, não é por falta de tentativa, as condições. E, claro, com certeza, fico agora devendo aqui para a Aline, que ela vai certamente, na próxima oportunidade, espero que não aconteça, mas se tiver a oportunidade, eu vou esperar da rádio aqui a informação de, olha, tapar o buraco antes mesmo de surgir. Eu vou ficar com essa pauta aqui em aberto. Aliás, essa é uma eu sou responsável pelo editorial do clima, então imagina que quando a gente anuncia chuva, o pessoal já começa lá a comentar os meus artigos. O buraco vai ter buraco. Vai chover, eu já estou com o pessoal na pista. Isso aí. Obrigado, Grupo Independente, Aline, Moisés, e dizer também que a nossa ANVAT continua, vigilante, e sendo este elo, nesse caso, com a empresa, com as empresas, para que possamos ter o nosso vale realmente sempre numa régua alta como uma mini Europa. Muito bem. Diretor técnico da EGR, Luiz Fernando Vanacor, e o prefeito de Estrela e presidente da